A palavra do Senhor nos diz assim, queridos: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pela bênção que é a tua palavra. Ela é, Senhor Deus, antes de qualquer coisa, salvação para a nossa vida. Ela é, ó Deus, o poder do Senhor manifesto a nos tirar de uma vida de pecado e nos colocar, ó Deus, numa vida de graça, de bênção, de crescimento. O Senhor mesmo nos ensina, ó Deus, que toda a Escritura, ela é inspirada, soprada pelo Senhor, e é útil para o ensino, para a edificação, para o crescimento, para a educação, a fim, ó Deus, de que cada ser humano possa ser encontrado cumprindo o seu propósito, perfeitamente capacitado para executar aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu rogo, ó Deus, que seja ela mesma, a tua palavra, a falar a nossa vida nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a visão daquilo que o Senhor quer de nós. Mas principalmente, ó Deus, ajuda-nos, capacita-nos a ter um coração quebrantado na tua presença. Coração disposto, ó Deus, a te obedecer. Para a glória do teu nome, para o nosso bem, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, que dias desafiadores esses nossos. Extremamente tensos e recheados de situações que nos empurram, nos apertam, nos espremem de fato. E usando uma comparação bem simples, simplória até, do mesmo jeito que se você apertar uma laranja bem apertada, ela vai oferecer para você um suco doce ou amargo, e aí você vai julgar se a laranja está boa ou está ruim. Do mesmo jeito, falando agora de líderes, ou usando expressões para esses nossos dias, coaches, gurus, CEOs, liderança de ministério de igreja, liderança de família, liderança de bairro, liderança política, liderança de empresa. Quando apertados, eles vão demonstrar se podem lidar com as pressões, e aí eles são julgados, resilientes, gente que sabe resistir às pressões, vão ser julgados e serão aprovados ou não, contratados ou não, chamados ou não para alguma situação. E mais ainda, queridos irmãos, crentes quando apertados, crentes quando desafiados, provocados, eles vão demonstrar de fato o que eles têm dentro deles para oferecer, para responder ou para não responder, seja em que situação for. Gostaria de perguntar para você como você tem se comportado nesses últimos tempos, nesse último mês, nessa última semana, quem sabe, diante de um novo avanço dessa pandemia. Você achava que já estava indo para o abraço e de repente vem uma nova situação. Diante das notícias que você observa na mídia, diante do dia a dia da sua família, da sua caminhada, do seu serviço, como você tem procedido? E olhando mais atentamente para esse texto, o que tem saído da sua boca, o que tem saído dos seus dedos ao estar usando sua ferramenta mais vista nesses últimos tempos aí, que é o seu computador, seu celular, enfim. A questão, querido irmão, que nós vamos olhar nesse texto, versos 33 a 37 de Mateus 12, é que as nossas palavras vão denunciar, vão entregar 3 questões pelo menos,
diretamente observadas nesse texto. A primeira delas, no versículo 33, o nosso estado espiritual, como nós nos encontramos de fato com relação à fé. Segundo, versos 34 e 35, o que tem preenchido o nosso coração, do que nós temos alimentado nossa alma, nossa mente, nossas emoções, o que a gente tem colocado para dentro. E os versos 36 e 37, queridos irmãos, agora indo para uma situação ainda mais profunda, nós vamos ter a amostra qual é o nosso destino eterno, para onde nós estamos caminhando diante daquilo que nós proferimos, testemunhamos, falamos. E eu queria te convidar a nós analisarmos esse texto sob uma outra perspectiva, que é uma perspectiva da proposição. Jesus é extremamente direto nas palavras dele aqui. Mas o que eu queria chamar a sua atenção hoje, nessa manhã, é para algumas perguntas do tipo: tá bom, e o que eu faço agora? Eu tenho entendido isso aqui, quero analisar minha vida, mas o que eu posso fazer? E eu quero te convidar a olhar para a Bíblia e a gente ver um pouco do que nós aprendemos com Jesus. Porque Ele não é só o nosso modelo, Ele é de fato, irmãos, aquele que age em nós para que a gente seja transformado. Jesus não é apenas aquele que você olha e vai atrás. Jesus é aquele que vem e te busca para andar com Ele. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã. Palavras transformadas por Jesus. Lábios, coração, vida transformada por Jesus. E para isso a gente vai usar esse texto. Olha lá para o versículo de número 1 do capítulo 12, volta um pouquinho aí o seu texto, e você vai ver que Jesus estava constantemente sendo vigiado, sendo perseguido ou seguido e constantemente criticado, enquanto ele andava pela Judéia e pregava ou fazia algum milagre. Os versículos de 1 a 8 aí desse texto, irmãos, vão mostrar Jesus andando por entre as searas, na estrada, no meio de plantações, Jesus e os seus discípulos caminhando ali, e os seus discípulos têm fome, como qualquer um de nós. E aí, naquele momento, eles se utilizam de algo que era comum naqueles dias e muito antes daqueles dias. As plantações tinham a sua forma normal de serem cultivadas, mas havia também um tanto ou alguma parte que era deixada para aqueles que necessitavam se apoderar daquilo ali. Você vai poder se lembrar disso quando você ler a história de Ruth, quando ela, num momento de muita fome, de necessidade, ela é permitida por Boaz, sem que soubesse, para que pudesse ir e catar depois dos coletores alguma coisa para que ela pudesse se alimentar e alimentar a sua sogra, Noemi. E aqui os discípulos vão se apoderar disso. Eles vão pegar de determinadas espigas que estão mais facilitadas para aqueles que são necessitados, porque era comum se deixar assim, era coisa que os agricultores, que todo o povo era ensinado, que eles tinham que ajudar também aqueles que necessitavam, os pobres. No entanto, ao serem vistos dessa forma, comendo das espigas, os fariseus vão interpelar Jesus e vão acusar os discípulos de quebrarem o quarto mandamento, porque no sábado não era permitido desfazer nada. E Jesus então vai lhes dar uma aula de conhecimento e interpretação bíblica, vai citar o rei Davi, que também no momento de necessidade, ele comeu pães que teoricamente não seriam permitidos que ele comesse. 1 Samuel capítulo 21, de 1 a 6 vai registrar isso. E Jesus vai citar a própria lei em Números 28, versos 9 e 10, mostrando que sim, Ele é o Senhor do sábado e aquilo ali era lícito, eles podiam se alimentar. Mais à frente, irmãos, nos versículos 9 a 14, Jesus entra na igreja, entra na sinagoga, entra no lugar onde o povo adentrava para prestar culto e aprender sobre Deus. E de novo, ele é provocado numa pergunta capciosa, está aí no verso 10 do seu texto, da qual mais uma vez Jesus se sobressai, e aí ele vai curar um paralítico, e o que ele colhe com isso? A ira dos seus adversários, verso de número 14.
Nos versos 15 a 21, irmãos, nós vamos vendo então como Jesus lidava com as pressões, como Jesus lidava com os ataques, como ele lidava com as provocações, com aquilo que as pessoas colocavam, e que se tivesse, por exemplo, eu no lugar dessas pessoas, eu me viraria para chegar e responder, para dar uma retrucada ou alguma coisa assim. Eu não sei qual seria o seu comportamento. Estou confessando para você alguma coisa que é da minha natureza. Mas Jesus, irmãos, vai mostrar como é o comportamento dele nos versos 15 a 21. E se você observar os versos 19 a 21, você vai ver o que o próprio Deus já havia falado sobre ele. E aqui Mateus, registrando, repete as palavras contidas no livro de Isaías, capítulo de número 42, versos de 1 a 9. Aqui Mateus diz, verso 19, não contenderá. Ele não veio para brigar, nem veio para gritar também, sair aos berros, espalhando todo mundo. Mais ainda, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Talvez a gente pudesse adaptar aqui, nem ninguém veria no seu perfil de rede social alguma coisa do tipo Jesus detonando alguém. Verso 20, ele não esmagará a cana quebrada. O que é isso? Ele não vai pisar aquele que já está quebrado, machucado, aquele que já está adoecido pela própria vida. Ele não veio para isso. Nem vai apagar a torcida que fumega, ou seja, o último pavio que está aceso, o último pedacinho de luz. Jesus não veio para destruir as pessoas, não veio para tirar o restante de ânimo, a última palavra de fôlego às vezes que há no coração de alguém, até que faça vencedor o juízo. E o verso 21 vai fechar essa questão dizendo, no seu nome esperarão os gentios. Através do comportamento, da atitude, das palavras de Jesus, aqueles chamados gentios, o que não conhecia a lei, a salvação, aqueles que não tinham contato com Deus, eles iriam ter agora a aproximação com o Senhor, a esperança dos gentios. Irmãos, por que Jesus tinha essa capacitação? O verso 18 vai responder, a presença do Espírito Santo sobre ele, o Senhor. E aqui nós vemos mais uma dessas situações que para você explicar é extremamente complexo, porque falamos de novo de Trindade, e Jesus o Filho cheio do Espírito, e o Espírito Santo sendo outra pessoa está agora sendo declarado sobre o Filho. E essa questão, esse balé da Trindade, ora nós vemos o Pai mencionando o Filho, ora o Filho mencionando-se tal qual o Pai, ora o Filho dizendo que ele vai para o Pai, mas vai nos outorgar o Espírito Santo. É algo que a gente precisaria de um outro estudo, de um outro momento, para trabalhar sobre isso. Mas aqui eu gostaria que você guardasse que a presença, a ação do Espírito Santo fazia com que Jesus tivesse essa capacitação celestial de não reagir, de não retrucar, de não ser alguém ligado à beligerância, mas alguém que era de fato o príncipe da paz, como a palavra nos ensina. E aí, queridos irmãos, logo depois desse momento, Jesus liberta uma pessoa do domínio de Satanás. Os versos 22 a 32 vão mostrar isso. E novamente, agora ele é acusado publicamente de fazer isso pelo poder do diabo. Ou seja, ele estava endemoniado quando fez esse homem sair desse tipo de situação. E aí Jesus então responde de uma forma dura, asseverando aos seus ouvintes que tomassem muito cuidado com o que eles diziam e o que eles se alimentavam no coração, porque isso poderia condená-los severamente. E ele traz aquela afirmação que você conhece bem e que poucas vezes a gente para pensar nela, que é: todo tipo de palavra contra o Espírito Santo de Deus vai ter consequência muito séria e muito grave, e a gente deveria estar atento para isso. E então, irmãos, nós vamos chegar no texto que é o foco que nós lemos, aonde Jesus então vai demonstrar 3 questões bem graves, mas muito importantes, não só para aquele momento, mas para toda a igreja na história, inclusive para a sua vida hoje e para a minha vida hoje. A questão é, irmãos, o estado espiritual, o nível de fé das pessoas se conhece pelas palavras que essa pessoa profere, o tipo de linguajar, aquilo que a pessoa conversa, aquilo que ocupa o seu falar,
seja no escondido, seja no público, a pessoa está demonstrando quem de fato tem ocupado o seu coração, a sua fé, seu relacionamento com Deus. Que tipo de crente esse sujeito tem sido, essa sujeita tem sido? E a pergunta então vem: como lidar com isso? Segunda coisa, versos 34, 35. Se nós temos de fato o entendimento de que a natureza do ser humano, a nossa natureza, é quebrada, é manchada, é arranhada pelo pecado, o que vai acontecer, irmãos? Nós somos inclinados, nós somos sempre inclinados a agir de forma contrária ao que Deus nos chama, ao que Deus realmente nos convoca, e a nossa tendência natural é sermos murmuradores, praguejadores, vingativos. Como mudar essa situação? Terceira questão, versos 36, 37. Há uma régua que mede a nossa vida. Há um padrão, um farol, uma lente de aumento que mostra de fato qual é o futuro que tem se apresentado diante de nós, para onde nós estamos caminhando. De acordo com aquilo que nós temos falado. E o que tem se apresentado diante de nós? E aí vem a terceira pergunta: será que nós podemos mudar, melhorar essa questão? De acordo com esse texto, então, irmãos, de uma forma propositiva, gostaria de convidar você a olhar para o verso 33 e você começar a pensar: será que não é tempo de mudar os adubos que têm estado na minha vida? Será que não é tempo de fato, mudar aquilo que tem me alimentado, aquilo que tem sido a minha fonte de caminhada? O texto, irmão, irmã, é muito claro quando Jesus diz assim: ou fazer a árvore boa ou fazer a árvore má. Essa é uma tradução literal do grego, aonde nós lemos assim: você vai mesmo perceber se a árvore é boa ou se ela é má a partir daquilo que ela frutifica. Você vai ver se uma figueira é uma figueira braba, onde os figos são ruins para se comer, fazer um doce, alguma coisa assim. Você vai ver se uma mangueira, tal qual você tem aqui atrás, está dando frutos que são saborosos, que a gente quer realmente comer mais e se deliciar. Ou você vai perceber se não, isso eu não quero comer, esse negócio está azedo, não é bom para mim. Mas o fato é, querido irmão, que isso denuncia a sua vida, a minha vida, a partir do momento que nós olhamos para nós como aqueles que também produzem frutos a partir do que falamos. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós falamos ou ouvimos de certas pessoas essa frase assim: olha, não seja como fulano, não seja como ciclano, aquilo ali não presta, não vale nada. Olha como é que essa pessoa fala, olha o jeito de ser, foge disso. Nós sabemos mensurar isso, queridos irmãos. Mas para se mudar isso de fato, e é aqui que eu começo a te propor a questão de mudança, do que vai no solo da sua vida, os nutrientes, a adubagem, a vigilância, a aproximação, gostaria de contar para você uma parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 13. A parábola é que um homem que tinha uma vinha, no meio da sua vinha tinha uma figueira que não dava fruto nenhum. E aquele homem chama um funcionário e diz assim: corta essa árvore, isso aí não tem valor para mim. E aquele funcionário vira para o dono da parreirada lá e daquela figueira e diz assim: Senhor, aguarda um ano, me dá um ano, e eu vou escavar ao redor dela, eu vou colocar estrume, literalmente o texto diz isso, Lucas 13, você pode olhar lá do versículo 6 a 9, eu vou colocar estrume, eu vou mudar um pouco aquilo que está sendo a fonte de alimento, aquilo que está levando de fato o que ela precisa para se alimentar. E se dentro de um ano ela tiver mudada, está tudo certo, está resolvido o problema. Mas se em um ano ela não tiver dando fruto, isso pode cortar. Eu ouvi, irmãos, num acampamento, quando eu era um adolescente ainda, numa escola daqui de Juiz de Fora, escola polivalente de Benfica, um acampamento de adolescentes. Reverendo Fernando, que hoje está nos Estados Unidos, é um missionário do nosso presbitério ali na Igreja Presbiteriana da América, e ele falando com aquele grupo de adolescentes, uma turma de bagunceiro, um pessoal tudo ligado na bagunça total,
E o sermão era: ponha mais estrume na sua vida. Ou seja, muda de fato aquilo que você tem consumido aí no seu dia a dia. Para de ficar olhando besteira, para de ficar lendo coisa que não deve, para de conversar com um amigo que não te leva para lugar nenhum e começa de fato a comer coisa que vai te levar para frente. E naqueles dias de acampamento, naquela palavra, Deus trabalhou no coração de muita gente, inclusive no meu. Queridos irmãos, semana passada, aqui pela manhã, nós estivemos pregando sobre Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. E o versículo 16 diz assim: acheguemo-nos, de fato, vamos até Jesus, porque Ele pode mudar a nossa caminhada. Ele é o sumo sacerdote que pega os nossos pecados, coloca no fogo, lança aquilo tudo para ser destruído e nos transforma em situação de vida nova. Querido irmão, querida irmã, nesses nossos dias, se nós não aprendermos de fato o que alimenta a nossa alma, o que a gente coloca para dentro, a gente vai ser consumidor de tudo que é oferecido por aí. Se você não sabe a direção para onde a sua vida está indo, você está indo para onde te levarem. Se você abre mão de discutir, de enxergar as coisas, de conversar e tomar decisões nesse mundo, alguém vai tomar decisão por você. Se você é alguém, meu irmão, minha irmã, que não desenvolve um espírito crítico diante de tudo que está acontecendo, na realidade você vai ser levado para onde quiserem te levar. Vão tomar decisões por você, vão dizer para você o que é certo e o que é errado, vão colocar na sua cabeça aquilo que bem entenderem, e você não terá capacidade para dizer não quando for algo pecaminoso. Basta você olhar o nível de conversas que você lê na internet. Basta você ligar a televisão à noite e ver o nível, o linguajar, aquilo que está sendo todo dia jogado para a população brasileira. O fato é, toda a população brasileira é uma coisa, mas e você como crente? O que tem entrado na sua vida? Queridos irmãos, no ano do amor, a gente precisava olhar com mais detenção de Jesus estar falando ao nosso coração. Aquela parábola daquela figueira falava sobre arrependimento e mudança de vida. Sobre, de fato, uma árvore que não prestava para nada, agora passar a prestar e dar bons frutos. No ano do amor, meu irmão, minha irmã, para que a gente não fique nessa de falar eu te amo, e não viver isso todo dia, para que a gente saia desse simplorismo de ver amor apenas em canções, ou em cenas que a gente olha no cinema, do mocinho beijando a mocinha, ou qualquer coisa do tipo, é preciso que a gente comece a ser escavado por Jesus. É preciso, querido irmão, que a gente comece a ser mexido, trabalhado, que Jesus comece a nos podar, que Jesus comece a tirar os vermes que às vezes estão já entranhados dentro do nosso coração, os pecados que a gente já não liga mais, porque muitas vezes nós temos até mesmo o argumento: olha, eu nasci assim, vou crescer assim, vou ficar sempre assim. É preciso, meus irmãos, que o Senhor mexa o nosso solo e comece de fato tirar aquela terra velha que não serve para mais nada, e comece a colocar certas questões que vão de fato trazer alimento para a nossa vida. Através de chegar a Jesus, queridos irmãos, e orar de verdade, e dizer: Senhor, quanta bobagem eu tenho falado às vezes, como eu reclamo da minha vida, como eu reclamo da minha casa, Pai, como eu reclamo da minha esposa, do meu esposo, como eu reclamo dos meus pais. É difícil pais que reclamem dos filhos, né? A não ser quando os filhos estão tenso o negócio. Mas filho, como é comum reclamar do pai. Reclamar que os pais levam na escola, ou buscam na escola, ou que o pai não dá mesada, ou que a mãe não faz o que eu quis, a roupa que eu queria vestir. Reclama da comida, porque tem ovo ou porque não tem ovo. Se tem uma coisa, reclama, se não tem, reclama. Irmãos, como nós reclamamos do nosso trabalho, como eu ganho pouco, eu merecia muito mais. Nós estamos sempre questionando a vida, irmãos, por um lado,
de se ver como vítima. Esse é o ponto. Nós vivemos num tempo onde, para a gente justificar os tipos de palavras que nós colocamos, nós somos vitimistas. É a sociedade que fez isso comigo, é o governo que fez isso comigo, é a igreja que está falando isso comigo. Para, em nome de Jesus. Acorda. Porque diante do Senhor Ele diz: você, como árvore boa, como árvore ruim, você precisa entender que você é responsável pelos seus atos. Responsável. Olha agora de novo o que nós lemos, veja o verso 19. Jesus era cutucado, era desprezado. Irmãos, gente andando no meio da colheita, vai pegar espiga de milho, tem uma turma atrás dizendo: olha, isso não pode. E eu fico na minha cabeça imaginando um camarada dia de sábado, com sol a pino, andando, vai colher milho, como é que ele vai comer aquilo ali? Ainda tem um camarada para falar na cabeça dele. E Jesus não age no sentido de destruir. Pensa sobre isso, querido irmão. O que tem realmente estado na raiz da sua vida? Segunda proposição que eu queria fazer com você, versos 34 a 35. O texto vai mostrar uma situação, mas a questão é como isso pode ser mudado, trabalhado. Olhe para o texto, querido irmão, quando Jesus diz para aqueles seus interlocutores: vocês são uma raça de víboras. Aqui eu e você poderíamos pensar que Jesus está dizendo para aqueles camaradas algo do tipo assim: vocês não prestam para nada e tarará, tarará. Mas observa a pontuação. Jesus não está exclamando alguma coisa para eles, mas o fato é que Jesus está mostrando para ele: olha, a natureza de vocês é a natureza de uma serpente. Todo tempo vocês não podem se livrar dessa natureza. E essa natureza mostra que vocês não podem falar coisas boas carregando maldade no seu coração, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. E Jesus aqui começa a mostrar alguma coisa, irmãos, do que é o homem no seu estado natural de pecado, no seu estado de queda, no seu estado sem Deus, no seu estado afastado da palavra do Mestre. O homem no seu estado natural, ele não tem outra opção a não ser picar, a não ser inocular veneno, a não ser demonstrar de fato aquilo que é a sua índole, aquilo que está na sua essência. E aqui eu quero mostrar dois exemplos. O primeiro é esse mesmo que está no texto. Imagina você que você vai pegar aí, eu não sei nem o nome de cobra venenosa, eu gosto de cobra assim, mas muito longe de mim, quanto mais distante melhor, nem na televisão eu gosto de ver. Mas pensa numa daquelas que inocula veneno, e aí o cidadão vai falar assim: não, essa eu vou criar, que ela vai ser boazinha comigo. E ele pega de filhotinha ainda, desse tamanhozinho assim, ai que cobrinha bonita, e não sei o que, ela dá uma mordidinha já no dedo, aí o camarada, olha que gracinha, ela sabe já reagir e tudo, e aquilo começa a crescer. E crescer, e crescer, de repente aquilo está enrolado no braço dele já, e olhando com os olhos assim para ele, do tipo assim: a hora que for a fome, e a pessoa está ali, não, essa vai ser diferente. Mas meu irmão, aquilo é a natureza. E na hora que o sujeito de repente facilita e ela está sentindo necessidade, o que ela vai fazer? Vai picar. Tem uma outra ilustração que é muito comum no meio dos sermões aí. É que um escorpião queria atravessar um lago. E aí o escorpião percebeu que um bichinho iria dar um mergulho e atravessar aquele lago. Pensa num bichinho nadador, bom. E aí o escorpião fala: me leva até o outro lado. E aquele outro bicho diz para ele: de jeito nenhum, você vai me picar. Aí o escorpião: não, prometo, só quero chegar do outro lado, não vou te fazer nada. E aquele bicho diz assim: então tá bom, vamos. E o escorpião sobe, aquele bicho vai na água nadando, até que chega lá no meio do lago, o escorpião pica ele.
E ele fala, mas você prometeu. E o escorpião diz, é da minha natureza não resistir. Sabe, irmãos, às vezes nós falamos alguma coisa com alguém, ou contra alguém, conhecendo ou não conhecendo, e aí o nosso próprio coração nos interpela, mas por que você fez isso? A gente, como ser humano, diferentemente do escorpião ou da víbora, a gente começa a argumentar, eu fui provocado. Você não viu o que falaram de mim? Você não está vendo o que está acontecendo? Eu não resisto, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente começa a argumentar, eu perdi a paciência. A gente começa a se justificar, mas também, você está vendo? Poxa, não dava. E aí, quando a gente volta para o texto, queridos irmãos, a gente começa a perceber Jesus falando, versículos 34 e 35, olha, daquilo que tem dentro do teu coração, se for algo bom, você sendo bom vai tirar coisa boa disso. Mas se for algo ruim, sendo ruim, você vai tirar coisas ruins disso. E o que ele quer dizer, irmãos, é aquilo que a gente aprende quando pequenininho na escola dominical. Aliás, uma propaganda, você precisa ser aluno da escola dominical, sempre. Mas desde garotinho a gente aprende, irmãos, que quando a gente conhece Jesus, a gente ganha uma nova natureza. Você conhece isso como novo nascimento, nova vida, regeneração, justificação. Você conhece isso como salvação. Você conhece isso como nascer de novo, e as pessoas saem por aí, você já nasceu de novo. Ou seja, você passa a ter dentro de si agora o convívio da antiga natureza, os seus velhos hábitos, aquilo que é a sua essência, aquilo que Jesus chama de raça de víboras, mas você passa a ter dentro de você também uma natureza nova, um novo nascimento, uma nova perspectiva, um novo chamado. Você passa a ter a realidade do pecado de Adão, e você passa a ter também a realidade da salvação ali, agora, brigando entre si, dentro de você. Quando a gente era garotinho na escola dominical, a ilustração é, você tem 2 cães enormes dentro do seu peito, e eles brigam um com o outro continuamente. E a pergunta é, nessa disputa, nessa briga, quem vence a briga? Se você é alguém que já observou luta, alguma coisa assim, você vai saber que quem vence é aquele que é alimentado melhor, é aquele que é treinado melhor, é aquele que está mais ligado e vigilante, é aquele que está tecnicamente mais preparado. E agora, levando para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Não tem essa de um ficar passivo e o outro ficar olhando. Não, os dois estão em briga constante dentro do nosso peito, porque eles são opostos entre si, diz a palavra, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Querido irmão, você precisa entender que ou você serve a sua carne, e veja, se você serve a sua carne, você é escravo da sua carne, ou você vai servir o Espírito do Senhor. E se você serve o Espírito, você é servo do Espírito, escravo do Espírito. E não importa então agora para qual questão você decida, na verdade você está sempre servindo um desses cães, um desses lutadores, um desses oponentes. Você está servindo a um deles. Logo, aquele que você alimentar mais, esse vai dar o fruto que você imagina. Querido irmão, querida irmã, o tesouro que vem do seu coração é o que alimenta as suas palavras, as suas atitudes, os seus pensamentos. Veja que nós estamos numa era da chamada bondade seletiva. Eu quero fazer o bem, mas eu faço para quem me interessa. Eu não faço bem a todos, como o Senhor nos ordena. Eu falo de bondade com aquele que é o meu grupo, quem é a minha panela, quem é a minha galera, a minha turma, quem é o meu pessoal, meus camaradinhas. E isso, querido irmão, com todo respeito a quem tem procedido assim, eu quero dizer que isso é arranjo, isso é preconceito, isso é interesse em fomentar algo que a Bíblia não nos ensina.
Isso não é bondade, isso não é amor. Porque a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6, aí perto, se você quiser abrir, porque o texto é um pouco mais longo, Mateus 6, 43 a 48, Jesus lá no Sermão do Monte vai dar uma palavra sobre isso. E a palavra é uma voadora no peito daqueles dos seus dias que diziam: olha, eu sou muito bom, eu tenho feito a bondade para o meu próximo. E Jesus diz assim, Mateus 6, 43, ouvistes o que foi dito, ou seja, vocês têm sido ensinados assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aquele que é do teu partido, da sua turma, aquele que é legal contigo, aquele com quem você simpatiza, você ama. Os demais, aqueles que são contrários, pensam diferente de você, cancela. Mas Jesus fala assim: eu, porém, vou te falar uma outra palavra. Amai os vossos inimigos, aqueles mesmos que te provocam, aqueles que te seguem quando você está no meio de uma seara, talvez catando um milho para comer, aqueles quando você acabou de fazer um milagre, eles vão para dizer: olha, não era lícito curar no sábado. Ora por eles, ame-os. E aí ele diz, olha só, para que vos torneis filhos, ou seja, para que vocês tenham a essência, a identidade, o mesmo nome do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. E aí Jesus mostra, irmãos, qual é a razão, qual é o raciocínio que está no texto. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Os publicanos não fazem dessa mesma forma? E se vocês só saúdam os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, muda seu tipo de comportamento e passe a ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aqui Jesus não está dizendo para você que essa perfeição é que você não vai mais cometer erro algum. O sentido de perfeição aqui é a palavra teleios, da onde vem a expressão propósito. Você vai cumprir aquilo que é o propósito para o qual você foi criado. Você vai estar apto para exercer a vontade de Deus aonde você estiver. Porque se você ora por alguém que te persegue no seu trabalho e você é de fato bondoso com essa pessoa, de alguma maneira Deus vai começar a usar isso aí para transformar pessoas ao seu redor. Deus vai começar a usar esse testemunho, esse tipo de visão para impactar outras pessoas. Como essa pessoa não reage? Tem gente puxando o tapete e esse cidadão está ali, essa irmã ou essa amiga está ali e é sem reagir. Sabe, irmãos, a gente tem perdido essa visão do que é demonstrar o amor de Jesus no nosso tempo, porque muitas vezes nós estamos largando aquilo que é a nossa essência, como novos na fé, novos nascidos. Desculpa se Jesus pegou pesado, mas Ele é Jesus. Ele é Jesus. E eu não sei se você está percebendo, tudo que a gente está argumentando aqui, você está lendo. Você está lendo. Por isso, querido irmão, querida irmã, no ponto de número 3, eu quero te chamar agora para que você seja medido não por aquilo que o mundo tem dito. Tem muita gente que o padrão é esse. O que o mundo acha de mim? As pessoas me acham tão legal. Joia. Que vantagem você tem? Os gentios fazem da mesma forma. Qual é o padrão de medida? É o senso de comportamento, é o que diz aí agora, o último guia de como conquistar as pessoas em 10 passos. Joia. Mas os versos 36 e 37 do texto, querido irmão, eles vão dizer algo muito sério, que é a nossa demonstração de fato para onde a gente está caminhando. E aí eu queria, num sentido propositivo, nesse último ponto, deixe ou busque ser medido pela palavra de Deus para que você encontre o bem de fato para a sua vida. Se você quer um padrão do que falar, do que fazer, você precisa usar a régua,
a medida, o padrão da palavra de Deus. Onde está isso no texto, pastor? Nós vamos olhar. Mas antes eu quero te contar uma experiência. Essa semana, fiquei muito triste ao ver um irmão que eu admiro muito, alguém que é conhecido de longa data mesmo, de muito tempo. Está hoje num outro estado, está desenvolvendo seu ministério, sua profissão lá, e ele tem buscado inspirar pessoas, tanto com o seu trabalho quanto na igreja que frequenta, e buscado inspirar pessoas a se encontrarem com Jesus. Mas, irmãos, a minha tristeza veio porque diante da morte de alguém que ele não gostava, ele foi para uma rede social e proclamou um bem feito. Diante da morte de alguém. Sem pensar, em primeiro lugar, que era uma vida, sem pensar que havia familiares, sem pensar, agora descendo um pouco mais, que ele tem diversos seguidores que são influenciados pela palavra dele, sem pensar ainda mais se ele estava agradando a Deus ou não pelo que ele colocava, sem pensar em consequências que viriam daquelas palavras. Na minha cabeça, no meu coração, irmãos, começaram a vir alguns momentos em que esse irmão, ele me colocou literalmente para pensar, porque eu olhava para o exemplo dele e eu ficava assim, como eu queria ser assim. Eu preciso treinar, fazer desse jeito. Eu preciso me disciplinar, imitar mesmo, até eu aprender a ser mais legal, mais gente boa. Mas aquelas palavras, irmãos, trouxeram uma decepção que a imagem agora ficou toda arranhada. E eu fiquei bem pensativo com relação àquilo ali. E por causa daquelas palavras proclamadas, hoje quando eu leio alguma coisa assim, eu fiquei com uma certa reserva em observar. Vamos ver quando Deus vai estar curando isso. Eu não cancelei ninguém, não virei as costas. Quando me chama no Zap, a gente continua conversando, mas dentro do coração ficou aquela questão. E não importa quem seja a pessoa. O que importa é quem está testemunhando para mim. O que nós temos feito nesses nossos dias, irmãos? Nós temos perdido o temor do Senhor na nossa boca. O que nós temos visto, irmãos, é que a gente está se acostumando com esse palavreado chulo, com as nossas conversinhas, gente mais íntima ou menos íntima, mas meio recheada de palavra de duplo sentido, meio recheada de um certo tom mais irônico, mais depreciativo. Nós temos visto, irmãos, dia a dia, o quanto as pessoas hoje se xingam muito mais, se desprezam muito mais, se destroem muito mais. Existe uma rede social que ela é tratada como o esgoto do mundo, porque ali é um vale-tudo o tempo todo. Mas o mais triste disso, queridos irmãos, não são os mundanos escrevendo, porque isso é deles, é a essência, é víbora. O duro é aquele que é chamado por Deus, pela sua palavra, de santo, de raça eleita, de sacerdócio real, povo escolhido de Deus, entrar nessa roda e falar, estou dentro. As crianças, meus irmãos, eram poupadas de conversa mais pesada. Mas hoje em dia, meninos e meninas conversam livremente em meio a palavrões. E sabem muito mais que adulto às vezes, mesmo sem saber o significado daquilo. Eles falam naturalmente. Termos pesados. Eles visitam exposições que incitam o ódio, a sexualidade precoce, namorico entre crianças. Aliás, pais, uma das coisas mais absurdas é você incentivar o seu filho, a sua filha, de menos de 10, de 12 anos, a ficar nessa, já está namorando alguém, já está paquerando, sai disso em nome de Jesus. Seus filhos têm que ser tratados com santidade, a qual o Senhor deu para você.
A criança não foi feita para isso. Mas hoje, né, como a gente lê pouco, como a gente não se envolve com nada, como a gente não se aprofunda, a conversa que a gente tem com a criança é: olha que gatinho, hein? Vai arrumar um monte de paquera. Amarra isso em nome de Jesus. Isso é para você amarrar mesmo. Sabe, irmãos, a gente tem achado normal tudo isso. Normal um programa que entra dentro da sua casa, expõe todo tipo de relacionamento perverso, expõe todo tipo de situação que muda a natureza do ser humano, e a gente acha legal, a gente espera o horário, a gente faz votação, a gente põe no paredão, mas na realidade quem está indo para o paredão espiritual somos nós quando entramos nessa. A internet dá uma falsa segurança, né? Uma falsa anonimidade, se a gente pode usar essa expressão. A gente curte as coisas mais bizarras, mais hostis, em nome de um coração que tem se alimentado de ódio, que tem sido cada vez mais mergulhado numa terra de sangue, que deseja vingança. Mexeu comigo, agora vai ter o troco. Você não sabe com quem você está lidando, agora eu vou te mostrar. Você não falou isso? Então toma. E, queridos irmãos, isso vai entrando. De repente a gente fala algum negócio na internet e a sensação é: lavei a minha alma. Lavou mesmo? Será que lavou? E Jesus fica onde nessa história? Jesus fica, irmãos, com a palavra que Ele deu, que nós daremos contas a Deus sobre tudo que nós falamos, declamamos, pensamos. E o que eu percebo nos nossos dias, irmãos, em meio a um crente, é que ele muitas vezes ele dá de ombro e diz assim: olha, isso é problema meu, eu me garanto. Você não tem nada a ver com a minha vida. É o que a gente mais escuta. Quem é você para falar comigo? Nós somos aqueles irmãos que temos levantado a palavra e temos dito: abra o teu olho enquanto é tempo. Não seja ridículo ao ponto de jogar a sua vida no inferno. Mais ainda, o Senhor nos afirma, irmãos, está aí no seu texto, que as nossas palavras, elas vão nos condenar ou justificar. O que Ele está dizendo, irmãos? Que elas, as palavras, apenas denunciam aquilo que está dentro do coração. Quem está no trono do seu coração? Se é Jesus ou é você mesmo? Se é Jesus ou uma outra questão que talvez você ainda não tenha parado para analisar na sua vida. O que tem dentro de nós? Amor, o ano do amor ou ódio? Louvor ou desprezo? Amizade ou inimizade? Esperança ou revolta, mesmo em dias difíceis? Temos prazer na vida ou temos o amargor da vida? Temos coragem para enfrentar esses dias? Ou temos medo? E aí colocamos até para Deus: Senhor, não dá para aguentar mais uma dessa. Quando o Senhor talvez tenha dito: eu estou querendo te fortalecer no meio desse tempo todo. Estou querendo te levantar como alguém de coragem no meio dessa multidão de gente que está enlouquecendo. Sabe, irmãos, é interessante nós olharmos, porque a gente muitas vezes observa esses pontos e os sentimentos que a gente observa agora: ira, revolta, vingança, insatisfação que nós proferimos por palavras. E para terminar essa caminhada agora, olhando para a palavra de Deus, a pergunta é: como é que os heróis bíblicos agiram nos seus contextos diante das pressões? Salmo 81, verso 10, você vai ver Asaf proclamando assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. E aí ele diz: abre bem a boca e eu a encherei. Asaf pedia a Deus que enchesse os seus lábios das palavras dele. Isaías 55, versos 6 e 7,
O profeta diz assim: buscai o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Vai haver um momento que não vai ter mais jeito. Então, enquanto é dia, se prepara, porque a noite vem. Ele diz assim: invocai o Senhor enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Mas agora olha o que ele diz sobre Deus: Deus se compadecerá. Deus é misericordioso. Acheguemo-nos, pois, a Jesus Cristo. Em tempo, irmãos, de encontrarmos graça para as situações que nós atravessamos. É tempo ainda de voltar. O rei Davi fala uma das frases mais lindas que eu gostaria que você guardasse. Ele ora, Salmo 141, verso 3, ele diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Um rei, o que falava era lei, não tinha volta, ele determinava se alguém viveria ou morreria. No entanto, irmãos, do auge do seu poder, ele diz: Deus, põe guarda nos meus lábios. Põe guarda. Põe palavra de sabedoria. Não deixe que eu seja vingativo, iracundo. E, querido irmão, começa a lembrar comigo. Quando Saul morre, Davi não diz bem feito. Davi, ao contrário, proclama que houvesse pranto em respeito, ainda que Saul tentasse matar Davi por 2 vezes, diretamente. Um filho incrédulo, Absalão. Davi provoca revolta nas pessoas porque ele chora a morte do seu filho. Não se revolta, não se vinga, não diz já era, me perseguiu, agora toma. E as pessoas olhando para Davi, como ele pode chorar por alguém que lhe fez tanto mal? Põe guarda. Tapa, Senhor. O apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como é que eu respondo meu vizinho? Como é que eu respondo quando eu sou provocado? E o texto clássico que você conhece, Tiago, capítulo 3, vários versículos falando sobre o que a gente deve ou não deve falar e como. Mas eu quero citar com você, Tiago 3, verso 2, a parte B do versículo, diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém domina um órgão tão pequeno, ele consegue dominar todo o seu corpo. A analogia de Tiago é com um pequeno leme que dirige toda uma embarcação, às vezes gigantesca, mas algo tão pequeno e muitas vezes nem visto, dirige toda aquela situação. Gostaria de encerrar, querido irmão, querida irmã, te perguntando: se você hoje fosse confrontado, como está sendo nessa palavra, mas supondo que saiam todos os irmãos aqui nessa hora, fique você aqui no templo, e o Senhor Jesus sente do teu lado e faça a pergunta: como é que você tem andado? O que você tem falado nesses dias? Gostaria que você curvasse a sua cabeça e respondesse essa pergunta para Ele, para Jesus. Qual tem sido a sua atitude? Eu tenho certeza que não faltam motivos para te tirar do prumo. Não faltou provocação e nem vai faltar. Do mesmo jeito que nós estamos aqui buscando nesse ano falar e viver o amor, esse vai ser também um ano de muita prova, de muita contrariedade.
Estamos no dia 30. O que tem sido a sua caminhada já nesse ano até aqui? E se você tem percebido que está faltando adubo nas suas raízes, é preciso buscar isso de Jesus. É preciso buscar alimento melhor na palavra do Senhor, investir um tempo mais firme na sua individualidade com Deus, em oração, dentro de casa. Se você tem percebido, querida irmã, querido irmão, que a sua velha natureza está dando nocaute atrás de nocaute na sua nova natureza. Todo dia você diz, não, hoje vai ser diferente, hoje eu vou mudar. E ao final do dia, você olhando para trás, você só encontra decepção e pensa, de novo, apanhei outra vez. O Senhor nos chama para começar uma mudança hoje. Um tempo novo, em que de fato nós vamos nos reconhecer com o instinto da velha natureza, brigando com a nova e buscando do Senhor ser alimentado e transformado. Ao invés de uma serpente, o leão de Judá precisa realmente se erguer na nossa caminhada. E se você, querido irmão, querida irmã, tem usado a régua de medir, a régua do mundo, que muitas vezes te coloca como vítima, te coloca como injustiçado, te coloca como coitado que precisava reagir. Hoje é o dia de você voltar para um padrão de verdade, que é o padrão da eternidade, o padrão da palavra. E o Senhor, lá no Apocalipse, Ele diz assim, aqueles que proferem mentiras, aqueles que são amaldiçoadores, aqueles que são realmente incrédulos, eles não herdarão o reino dos céus. E nós não podemos ficar como estamos. Aprenda a orar como Davi. Põe em guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios.